Eu vou procurar ser bem objetivo, dispensando os cumprimentos a todos e me referindo rapidamente ao sistema financeiro como um monstro que nos faz reféns. Brasileiros, somos 62 milhões de brasileiros devedores, especialmente dos 5 maiores bancos do país, e continuamos alimentando a inadimplência com as altas taxas de juros aqui já condenadas pelos que me antecederam. Taxas de juros que, comparativamente a outros países, se constituem em verdadeiro escárnio, afronta a pobreza nacional. Se nós compararmos, por exemplo, as nossas taxas de juros com as de Portugal, Portugal pratica uma taxa de juros de 3,9% para crédito pessoal e 16,6% para o cartão de crédito e limites bancários. Em Portugal, o Banco Central é que define neste trimestre a taxa do cartão de crédito do próximo trimestre e não permite que se ultrapasse, neste caso, a 16,6% neste ano. Se nós olharmos para o Brasil, verificaremos que os cartões de crédito do Brasil são taxados entre 260 e 310. Isto, o crédito pessoal, entre 60% e 90%, em alguns casos chegando à ordem de 300%, a taxa anual de juros, e até 1.000%. E os cartões de crédito, da mesma forma, chegando a 230% e 340% ao ano, e com instituições financeiras que chegam a cobrar 1.300% ao ano. Portanto, há que se olhar com maior atenção para o sistema financeiro. Nós estamos falando em reformar a Previdência. A reforma da Previdência, para alguns, é o próximo milagre, a salvação da pátria, a solução de todos os problemas. E poucos falamos na reforma do sistema financeiro nacional, que, a meu ver, é a principal reforma que devemos encarar com muita responsabilidade. Se nós olharmos, por exemplo, para a Espanha, a Justiça espanhola cancelou o crédito do Banco Sigma para um consumidor de juros com juros de 24,6% ao ano no cartão de crédito rotativo. O Supremo Tribunal, com base na lei de repressão à usura que está em vigor naquele país, considerou abusiva a taxa de 24,6%. E no Brasil, como vemos, nós temos aí uma média de 340% ao ano nas taxas de juros do cartão de crédito. Em outras duas ações, a Justiça, em primeira instância na Espanha, uma nas Astúrias e outra em Barcelona, cancelaram taxas de juros cobradas pelo Banco Santander no contrato de cartão de crédito rotativo em situação semelhante. E no Brasil, o Banco Santander cobra 248% em média do cartão rotativo. Portanto, falta regulação no Brasil, esta é a indagação. A outra questão que eu considero da maior importância e que será um desafio para todos nós, mas especialmente para os senhores que aqui se encontram hoje, diz respeito à dívida pública, que cresce de forma avassaladora. Eu pedi uma auditoria ao Tribunal de Contas sobre a dívida pública brasileira, em que pese as dificuldades estruturais para um trabalho de profundidade, o Tribunal de Contas revela algumas distorções importantes e aponta algumas sugestões também interessantes. Na análise do Tribunal de Contas, os dealers, por exemplo, recebem tratamento diferenciado em relação aos não-dealers na rolagem dos títulos públicos, que dizem respeito ao crescimento da dívida pública no país. E o Tribunal de Contas da União revela que há necessidade de uma investigação em relação ao comportamento do Banco Central
no que diz respeito a esta prática das taxas de juros diferenciadas em relação a dealers e não dealers, na rolagem da dívida. O Banco Central também aponta a ausência do Conselho de Gestão Fiscal, que, instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não foi constituído até hoje. O Banco Central também, o Tribunal de Contas também revela que não há transparência no endividamento público do país, que nós deveríamos ter, por meio eletrônico, numa plataforma, a publicidade do endividamento de municípios, estados e União, com o detalhamento da dívida pública, valores, prazo de carência, taxas de juros e beneficiados, etc. Da mesma forma, o Tribunal de Contas aponta a ausência de transparência nos leilões dos títulos públicos. Deveríamos ter também uma plataforma que possibilitasse à sociedade fiscalizar os leilões de títulos públicos. A outra questão é uma situação que o Banco Central pode investigar e, por isso, nós estamos colocando aqui esta questão, que, além da indagação, é uma reivindicação. A outra questão também importante, né, diz respeito às tais operações compromissadas. Em 2006, eram ao redor de 77 bilhões de reais, correspondendo, portanto, a 3,2% do produto interno bruto. No ano passado, elas chegaram a 1 trilhão e 100 bilhões de reais, correspondendo a 16,4% do produto interno bruto. O Tribunal de Contas aponta que há, certamente, a utilização das operações compromissadas para a rolagem da dívida pública. E esta não é a finalidade precípua das operações compromissadas. É uma questão importante a se destacar, exatamente porque o crescimento da dívida pública brasileira avassalador nos impede de nos desenvolvermos economicamente. Se nós vamos fazer uma reforma da Previdência para economizar em 10 anos 1 trilhão, como diz o governo, temos que constatar que este 1 trilhão desaparecerá em apenas 2 anos e meio no pagamento de juros da dívida pública. E nós estamos verificando que a adoção das operações compromissadas, até porque elas beneficiam extraordinariamente os grandes bancos brasileiros, especialmente os dealers, e não beneficiam a sociedade. Essas operações compromissadas fazem do governo para os bancos o cliente generoso, que oferece a possibilidade de taxas de juros elevadas, fazendo com que os bancos não tenham que competir no mercado, na economia privada. E, com isso, as taxas de juros se mantêm elevadas. Como não há competição junto ao setor privado para a prática das taxas de juros, elas não são nunca rebaixadas, são sempre impulsionadas, graças à generosidade do governo. A indagação que nós fazemos é exatamente no sentido de que o Banco Central, em que pese o fato de nós defendermos sempre o liberalismo econômico, o Banco Central, nesta área financeira, especialmente em razão desse complexo sistema que nos esmaga economicamente, deve intervir, sim, impondo normas reguladoras. Essa fiscalização deve ser implacável, mas, sobretudo, a normatização para a prática das taxas de juros e a transparência no que se refere à administração da dívida pública do país. Porque, se não administrarmos com maior competência a nossa dívida pública, de nada adiantarão as demais reformas anunciadas pelo governo, de nada adiantará essa reforma da Previdência, decantada e cantada em prosa e verso, porque certamente nos engolirá o monstro do sistema financeiro
e acabará com as nossas pretensões de crescimento econômico a curto prazo. E certamente impedirá o ajuste fiscal necessário para impedir que o déficit público continue impedindo que o governo invista em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, etc. São estas as nossas modestas indagações, com algumas perguntas que podem ser respondidas, mas, sobretudo, com o sentido da reivindicação. Em razão daquilo que constatamos hoje, eu creio que são medidas urgentes, indispensáveis, para que o Brasil possa trilhar novamente os caminhos do desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente.